Então, amados, o Salmo 119, 19 foi lido aqui: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Sou peregrino nessa terra. Amados, a Bíblia, ela vai usar peregrino, ela vai usar forasteiro, ela vai usar temporário, uma fumaça, né? E ela é bem clara: nós somos apenas peregrinos. Nós temos que entender, se isso entrar no teu coração, essa série de mensagens, ela entra no teu coração, e se você entender que verdadeiramente, quando você olha para trás, mas sobretudo também quando você olha para a eternidade, você fala assim: meu Deus, hoje eu estou com 40, vou fazer agora 43 anos, como passou, como verdadeiramente eu entendo que eu sou um peregrino, como existe uma coisa certa. Nós, pastores, que fazemos muito velório, e lá no velório a gente entende muitas coisas, aquilo que a Bíblia fala, o quanto nós verdadeiramente somos peregrinos. Aquelas pessoas passaram e nós estamos olhando ela dentro do caixão, falando: olha, meu Deus, essa pessoa salgou, essa irmã um dia pregou o evangelho, eu fiz de uma serva de Deus. Tá aí a avó do João, fui fazer o velório, o Joãozinho que pregou aqui, que orou aqui, ela, uma das maiores mulheres de Deus, lá acho que a cidade de Uberlândia. Conhecia ela, pastor? Conhecia ela? Mulher de Deus, fundadora aqui da Tarde de Milagres, uma mulher de Deus, irmãos. E eu olhei e falei assim: meu Deus, de quanto essa mulher pregou o evangelho, o quanto ela foi santa. Quando ela pegou Covid, irmão, dentro da igreja, ela estava ali ainda passando as coisas da Santa Ceia, ela estava trabalhando, louvando a Deus, e naquela semana, antes dela falecer, ela pegou cada irmão e ela se despediu de cada um dos irmãos da igreja. Ela foi uma peregrina, que ela passou aqui pela terra e foi para a eternidade. Amém, amados irmãos? Então, quando a gente fala que a vida na terra é uma atribuição temporária, ainda não conseguiu colocar? Os slides estão tão bem elaborados, irmãos. Tem um slide que tem um relógio aqui, eu queria mostrar para vocês. Aí, a vida, então, aí a Bíblia vai falar dessa atribuição. A Bíblia nos fala que a vida é como uma neblina. Ela compara, faz essa comparação, né? Como uma neblina, como um corredor rápido. Algumas versões, na minha versão também. Vai falar que é como um sopro. Vai falar que é como uma fumaça. Então, várias vezes a Bíblia vai nos dando aqui o caminho. Por isso que o salmista fala: olha, Senhor, me ajuda a entender, para que eu olhe não para essa vida, mas me dê então, Senhor, a tua visão, a lente do qual o Senhor olha para essa vida. Você imagina Deus agora, amados, olhando aqui para a nossa vida. Pronto, deixa eu ver se passa aqui, pronto. Está aí, pode deixar que eu passo aqui. Segunda coisa, primeiro, temos que ter em mente isso, da eternidade ela é muito, 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 muito infinitamente superior do que a vida é extremamente breve. A vida é extremamente breve. Segundo, a terra é apenas uma residência, diga comigo, temporária. Você não ficará aqui por muito tempo, irmão. Não se apegue, desapega. Desapega, você não ficará. Eu nunca vi, que eu já falei aqui, eu nunca vi lá no velório um carro do ano. Eu nunca vi uma casa, uma chave jogar, não. Eu vejo algumas flores, mas eu nunca vi um carro, uma mansão para ser enterrada junto. Tudo vai ficar, e a vida, ela tem essa brevidade. Tudo isso vai passar. Então, olha aí, eu tentei colocar uma lente, como se fosse a lente de Deus. Comece a ver a vida com a visão divina. Davi, ele falou assim, ele orou, essa foi a oração de Davi. Então, finalmente pedir a Deus: Senhor, mostra-me o pouco tempo que me resta aqui na terra. Mostra-me como a vida é curta e eu sou frágil. Ele está falando: Deus, me ajuda, me ajuda, Deus, me dá essa lente que o Senhor olha, o homem pequeno, frágil, efêmero. Está lá no Salmo 39, 4. E aí, amados, a vida, ainda, a gente tem que entender que é uma habitação temporária em um país estrangeiro, né?
Aí ela vai falar, a Bíblia nos fala de forasteiro. Eu coloquei essa imagem aí, tentando dar ideia para vocês, que nós temos aí, todos os nossos bens é como se fosse essa mochila, aquilo que a gente precisa. Então, os mochileiros internacionais aí, já conhecemos muito, eles andam aí com uma camiseta, eles andam com alguns shorts, tudo. Então, é como se a nossa vida, nós como peregrino, o nosso carro cabe aí dentro dessa mochila, a nossa casa, a nossa segurança, aquele nosso concurso, e nós estamos ali, olhando como peregrinos, estamos aqui, peregrinando. Ah, pastor, mas eu tenho o meu salário, eu sou concursado. Mesmo assim, você é peregrino. Ali dentro está o teu concurso, ali dentro está a tua segurança, ali dentro está teu carro, teu violão, tuas coisas. Forasteiro, peregrino, estrangeiro, estranho e viajante, se você for lá olhar a luz, né? Para descrever nossa breve estadia. Amado, você sabe que foto é essa? Eu peguei uma foto bem atualizada, né? Essa foto foi o primeiro dia da guerra. Essa foto foi da quarta-feira, a quarta-feira passada. 4 horas da manhã, houve essa primeira explosão, esqueci qual foi a cidade aí. Né? Davi ele fala, viverei poucos anos aqui na terra. E Pedro, é interessante, diz assim, se vocês chamam a Deus de Pai, leve a vida como residente temporário na terra. Se você realmente, amados, chama Deus de Pai, a pátria de Deus não é a terra, a pátria de Deus é o céu. E aí, amados, eu coloquei aqui, ó, os verdadeiros crentes compreendem que há muito mais para viver do que esses poucos anos que passamos nesse planeta. A nossa identidade está na eternidade, e a nossa pátria é o céu. A nossa identidade, ela está na eternidade, e a nossa pátria, aleluia por isso, irmão, quando eu olho para você, você é um cidadão celestial. Isso é lindo, irmão, poder dizer, olha, lá vem Neves, lá vem pastor Laci, e eu vejo nesse homem, igual a Sulamita, um homem de Deus. A pátria do presbítero Ivan, ela é uma pátria celeste. Isso, irmãos, é uma honra muito grande. Graças a Deus, porque Deus me chamou, te chamou para essa pátria. É ou não é? Louvado seja Deus, porque chamou a nossa família, para nós morarmos então nessa pátria. Quando você capta essa verdade, você parará de querer, eu quero tudo, eu quero ter tudo. Quando você consegue captar essa verdade e lembrar dessa pátria eterna, onde nós vamos morar, por isso que eu sempre falo, porque, amados, a Bíblia fala que tem rua de ouro e de cristal, porque isso não tem valor. Lá no céu, rua de ouro, a gente vai pisar, cristal, a gente vai pisar, então lá no céu não tem nenhum valor. Não tem valor no céu, por isso que a gente vai pisar nessa rua de ouro. Eu não posso chegar lá, eu vou tirar um pedaço da rua e vou ali comprar, não é assim que funciona. Então nós temos essa dificuldade aqui, de querer ter, ao invés de querer, isso, quem falou ser? Nem está escrito. E a nossa visão é o ser, é ser mais santo, é ser mais íntegro, é buscar a santidade, é ser. Eu quero, então Deus ele olha com a sua lente e fala, eu quero a minha filha Giovana ainda mais santa, eu quero que ela seja. Deus não está interessado nas tuas posses, nos teus bens, e às vezes nós estamos apegados nisso, nós estamos apegados em acumular. Olha como Deus vai trabalhando, né, gente? Olha como a palavra de Deus ela é atual, olha como a palavra de Deus ela vai trazendo tranquilidade, como falou o presbítero Ivan. Essa palavra aqui, ela vai trazendo paz, irmãos. Primeiro, é só satisfazer meu ego. O mesmo celular de R$100 que atende a ligação, é o mesmo de R$3.000. Aí, amados, quem pode comprar? Mas não fique frustrado se você não tem uma Ferrari, se você não tem um iPhone. Não fique frustrado por isso. Porque isso chama-se satisfação do ego. Amém? Deus não quer que fiquemos apegados ao que está à nossa volta, porque é uma situação, diga comigo, temporária. É por isso, amados, que nós experimentamos então, aqui nós experimentamos dificuldades, aflições, rejeição ao mundo. O fato de a terra não ser o nosso lar definitivo explica
por que nós passamos por isso? Porque, amados, na nossa terra, no nosso lar, na nossa casa, o nosso pai que nos ama, nossa mãe, nosso esposo, nossa esposa, ela trata com cortesia, com amabilidade, com amor. Mas aqui não é a sua casa, aqui não é a sua terra. É por isso que muitas das vezes fala: ah, Senhor, eu estou vendo o irmão, parece que ele não passa por isso, porque eu passo por dificuldades, aflições, rejeições, principalmente essa palavra, rejeição. Jesus falou que o mundo, ele iria nos rejeitar. Então nós passamos por essa rejeição. Por quê, pastor? Porque aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa terra, aqui não é a nossa pátria. Lá no céu, amados, nós não iremos passar por rejeições. Quem crê disso, diga amém. Lá nós não iremos passar por rejeição. Então, isso também explica porque algumas promessas de Deus parece não se cumprir, né? Porque algumas orações parecem não respondidas e algumas situações parecem injustas. Essa não é o final da história. Às vezes fala assim: Senhor, aqui provavelmente, digamos que ela aqui está pensando assim: Senhor, onde está a minha felicidade dentro de um lar familiar? Dentro aqui, Senhor, meu coração, porque está ansioso, porque eu estou com essa depressão. Às vezes nós passamos por isso, amados, porque você está olhando de forma limitada, você não está olhando todo, você não está olhando a eternidade. As promessas, existem muitas promessas, que muitas das vezes Deus fez na minha vida, mas vai se cumprir na vida da minha filha, da Maria Eduarda, vai se cumprir nos meus netos, vai se cumprir no João Marcelo. Algumas promessas elas vão passar daqui e vão se cumprir também na eternidade. Você está entendendo por que então nós não conseguimos ali entender: Senhor, por que minha oração não foi ouvida? Calma, não é que a tua oração não foi ouvida. Senhor, é aquela promessa, eu vou morrer, e aquela promessa não foi atendida. Calma, não é o fim. Diga assim: não é o fim. Aí, amados, pode passar. Para impedir que fiquemos muito apegados à terra, Deus nos permite sentir uma substancial quantidade de descontentamentos e desgosto da vida, anseios que jamais serão satisfeitos deste lado aqui da eternidade. Existem coisas que jamais iremos satisfazer desse lado aqui, amados. Por quê? Porque Deus foi e Jesus falou assim: eu irei preparar um lugar, aleluia, e lá nesse lugar, aleluia, vocês vão ver. Hoje Paulo fala: hoje nós vemos como espelho, mas chegará o dia que nós veremos então face a face. O que é que Paulo estava dizendo? Hoje vocês estão vendo embaçado, hoje você não tem o conceito pleno, mas um dia, quando você chegar na eternidade, você vai dizer assim: Senhor, valeu a pena todo o meu esforço, valeu a pena toda a minha oração, valeu a pena, desculpa, Senhor, por eu não ter entendido o todo. Amém? Nós não somos completamente felizes, porque não era para sermos. Pastor, isso aqui é chocante, né? A terra não é o nosso lar definitivo. Fomos criados para algo bem melhor. Você já pensou se fosse ao contrário? Amados, raciocine comigo. As pessoas que se apegam a essa terra, as pessoas acham que vão ser felizes aqui, que a felicidade é aqui. Você imagina, chega lá no céu, e aí a pessoa começa a olhar: mas, rapaz, a terra era melhor, viu? Inclusive Satanás, através de piadas, através de filmes, eles vão embutindo isso. Lá no céu não tem pagode. Aí o comercial da cerveja: lá no céu não vai ter cerveja. Olha, lá no céu não vai ter aquele cigarro que você gosta. Amados, mas eu posso te garantir uma coisa: o céu vai ter coisas milhões de vezes melhor do que uma gota de álcool. Lá no céu vai ter milhões de vezes coisa melhor do que, amado, a gente imagina, que a nossa cabeça, a nossa capacidade possa imaginar. Você já imaginou o que é isso? Quando você chegar no céu e você falar assim: pastor Marcelo tinha razão. Deixa eu ver se eu acho pastor Marcelo pelas essas salas aqui. Pastor Marcelo tinha razão. O céu é bem melhor. Você já pensou
se Deus faz o mundo aqui um paraíso, né? Se a gente volta, porque foi a ideia inicial. O paraíso, onde você pegava ali, não tinha doença. Aí chega lá no céu, muita gente ia murmurar, né? Epa, Deus, eu quero voltar lá para a terra. A terra era melhor. Não, amados. O céu é infinitamente, milhares e milhares de vezes melhor. Diga glória a Deus por isso. Amados, então, se aqui não é o nosso lugar, nós sempre seremos como um peixe fora d'água. Nós sempre seremos uma águia que não tem um céu para voar. Aí eu até coloquei uma borboleta, achei essa imagem, achei interessante. O peixe fora d'água, ele não consegue exercer seu potencial. Ele não vai ser um peixe pleno, feliz. Uma borboleta dentro de um aquário com água, ela não vai ser plena. Então, amados, a vida ela é regida de princípios. A nossa vida é princípio. Está aí um princípio que você precisa aprender. Você hoje é um peixe fora da água. Entenda, a minha felicidade não é plena. A nossa felicidade não é plena em Jesus Cristo. Não confunda. Mas a nossa felicidade como ser humano, ela não é plena, porque hoje nós somos essa águia, hoje nós somos esse peixe fora da água, vivendo em terra diferente, que não é a nossa. Amém? Então, perceber que a vida na terra é apenas uma atribuição temporária, alteraria completamente os nossos valores. Você sabia disso? Como você acordar e lembrar disso, eu coloquei o homem de uma hora orando aí. Isso altera completamente os nossos princípios, os nossos valores, a nossa perspectiva, a nossa lente. Valores eternos e não temporários se tornam fatores determinantes em nossas decisões. Isso é muito interessante, amados. C.S. Lewis, ele fala assim: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Repita comigo: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Quem não conhece, né, esse autor? E a Bíblia diz assim: fixamos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é apenas transitório, temporário, mas o que se vê, mas o que não se vê é eterno. Nós precisamos ter fé. A Bíblia vai nos empurrando, amados, para essa fé. A Bíblia vai nos empurrando para acreditar. Várias situações nos alertando, né? O pastor Lacílio tem muito isso. Ele todos os dias, acho que o Facebook dele é só para alertar, né, que Jesus está voltando, pastor Lacílio. É um projeto que Deus colocou no coração dele. Está salgando e alertando muitas pessoas. Mas, amados, o seu tempo sobre a terra não é toda a história da sua vida. O seu tempo, vou repetir, o seu tempo aí, 90, 110 anos, não é toda a sua história. E glória a Deus por isso, aleluia por isso, amados. Essa não é a minha história. Esse aqui não termina ali no cemitério, em Taguatinga, ou ali na Asa Sul, não. A minha história não termina lá. A tua história não irá terminar lá também. É preciso ter fé para viver na terra como estrangeiro. Amados, eu coloquei essa imagem, acho que até do Titanic, não é do Titanic não sei. É um navio, né? Eu não sei se vocês, tem um livro que fala desse missionário americano, ele foi enviado, amados, e esse homem foi enviado por uma grande igreja. E olha só que interessante, chegou lá esse homem, ele foi enviado por uma grande igreja, ele ganhou almas para Jesus, ele conseguiu assim, cidades e cidades. E aí passaram vários anos, esse missionário conseguiu que aquela cidade mudasse, tinha magia negra, e foi pai de santo, ele fez um trabalho extraordinário. Depois eu vou pegar esse livro, ele é muito bom. E aí, amados, quando ele volta, o único navio que tinha, era um navio que estava trazendo de volta o presidente, esqueci o presidente da época também, mas era o presidente dali dos Estados Unidos. E, amados, quando ele olha no porto, ele vê aquela festividade, o povo dentro do navio já começa a tocar o seu violino, e fogos, ele começa a olhar ali aquelas bandeirinhas,
e aí ele coloca o terno, aproveita, né, o navio ele vem devagar, ele coloca o melhor terno dele, e pega a Bíblia, coloca a pastinha dele, dá aquela penteada no cabelo, e aí, amados, quando ele chega, aquela festa toda era para o presidente, todo mundo ali, ele começa a procurar o pessoal da igreja, cadê o pastor Laci? Olha, pastor Laci, quando eu for para as nações, aprenda essa lição aí, cadê o pastor Neves, cadê o meu diácono Tiago? E quando ele começa a lhe olhar, irmãos, nenhum obreiro, nenhum membro, ninguém da igreja lembrou ou fez alguma homenagem. Irmãos, ele saiu do navio, debaixo de toda aquela homenagem para o presidente, cabisbaixo com a sua mala, e aí, no caminho ali, ele começou a falar com Deus, fala, Senhor, eu fiz tanto pela nação, pela nossa igreja, inclusive por essa nação. Aí, olha o que Deus respondeu para ele. Então Deus lembrou gentilmente, falou assim, mas meu filho, você ainda não chegou na sua casa. Deus fala para ele, meu filho, essa casa que você voltou não é o seu lar. E aí eu achei interessante, parte do livro diz assim, não terão passado 2 segundos se a sua entrada no céu, sem que você clame assim, olha, porque eu fui dar tanta importância para as coisas temporárias. É muito lindo isso, amados. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos falar assim, meu Deus, por que eu fui me preocupar tanto com isso? Por que eu fui dar tanta importância? E Deus acalmou o coração daquele missionário, dizendo, olha meu filho, você ainda não chegou, mas quando você chegar nas mansões celestiais, você vai ser recebido 1000 vezes melhor do que o presidente dos Estados Unidos, você vai ser recebido aqui com muita glória, você vai ter o regozijo, assim que pisar, você vai dizer, olha, porque eu dei tanta importância para aqueles problemas, eu deveria ter me acalmado o meu coração, e tendo essa visão da eternidade. Amém, igreja? Vocês estão meio hoje vocês estão meio sem fé, né, meus irmãos? Amém? Atribuição temporária. É interessante que Paulo ele foi fiel, e mesmo assim ele acabou numa prisão. João Batista, ele foi fiel, mas foi decapitado. Milhões de cristãos, pastores, amados, né? Milhões de fiéis foram martirizados, perderam tudo que tinham, e chegaram ao fim da vida, sem nada nas mãos. A gente conversava isso, né, pastor Laci? Mas o fim da vida, não é o fim de tudo, mas o fim da nossa vida, amados, não é o fim de tudo. Glória a Deus por isso, né? Aos olhos de Deus, os maiores heróis da fé não são os que alcançaram prosperidade, alcançaram aqui status, não, amados. Quando você olha para os heróis da fé, é diferente, sucesso e poder nessa vida, mas os que trataram esta vida como uma, diga comigo, atribuição temporária. Todos eles, os heróis da fé, eles nunca foram lembrados. Olha, Abraão, eu lembro de Abraão porque ele era muito rico, foi muito rico, mas Jó foi muito rico, mas não, eles herdaram, porque eles sempre tiveram a visão da eternidade. Então, para encerrar, amados, eis que a Bíblia diz sobre a galeria dos heróis da fé, honrados por Deus. Todos esses morreram pela fé, não receberam as coisas que Deus prometera a seu povo, mas enxergaram no futuro e ficaram felizes, alegres, aleluia. Eles diziam que eram visitantes e estrangeiros na terra, estavam esperando uma pátria melhor, aleluia, uma pátria celestial. Portanto, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, porque preparou uma cidade para nós, para eles. Quem quer ser um herói da fé aqui, amados? Quem quer ser esse homem que irá herdar a vida eterna? Fique de pé, deixa eu orar então por você, aleluias. Quando nós olhamos para a eternidade, nós temos essa mudança, essa visão de valores, aleluia. Um dia nós encontraremos, amados, na nossa pátria,
Um dia nós vamos entender o todo. Senhor, valeu a pena, valeu muito a pena, Senhor, todos os ensinamentos, todo o meu esforço, todo o meu amor pelo céu vai valer a pena. Diga assim comigo, vai valer a pena. Vai valer a pena, meus amados irmãos. Feche seus olhos, vamos agradecer e orar ao nosso Deus. Pai, te louvamos, Senhor, por esta palavra, que ela fique, Senhor, em nossos corações, que possamos tê-la como princípios balizadores da nossa vida, Senhor. Que possamos todos os dias colocarmos a lente da eternidade e todos os dias da nossa vida, Senhor, lembrarmos que somos peregrinos, que somos, meu Pai, passageiros, que a vida é apenas um vapor, é apenas um sopro, meu Pai. Ah, Espírito Santo, nos ensina, assim como foi a oração do teu filho Davi, nos ajuda, Senhor, termos essa visão do efêmero, de que tudo é passageiro, mas a eternidade, ela vai ser, Senhor, o fim da nossa história. O fim da nossa história não é a vida, quando encerra o ponto final, mas o fim da nossa história, o todo, será lá no céu contigo. Eu te peço, Deus abençoa cada família, eu te peço por cada pai, cada mãe, uma bênção especial, Senhor, nessa noite. Ah, Espírito Santo de Deus, abençoa, meu Pai, nossos familiares que estão afastados dos caminhos do Senhor. Visita essa mãe, esse pai, esse irmão, visita esse amigo, Senhor, afastado. Nos ajuda, Senhor, a conquistar águas claras para o Senhor. Nos ajuda a transpor, Senhor, essas fronteiras aqui, meu Pai, da nossa cidade, do nosso bairro. Eu te peço, salva, Senhor, vidas através da ADAC, através, Senhor, aqui da Assembleia de Deus em Águas Claras. Usa-nos, Senhor, de forma poderosa. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos encerrar. Não esqueça, na sexta-feira, nós temos a